Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Então, vamos lá, podemos começar. É fato que o câncer foi desenvolvido pelos magos negros, que em muitos casos possuem causa nos trabalhos de magia ou de vírus desenvolvidos especialmente para este fim. Bom, o que é o câncer? O câncer é uma doença gerada pelo seu próprio organismo. Podemos dizer que é o resultado do desequilíbrio máximo que os seus chakras podem suportar. Lembre-se, meus irmãos, tudo o que vocês fazem contra vocês mesmos também tem resultado. Não é só o que vocês emanam que vocês têm de volta pelo meio. Os seus corpos lhes devolvem exatamente aquilo que vocês passam para eles. Então, o que acontece? As suas almas vão carregando pacotinhos a cada encarnação que é feita. Muitos desses pacotinhos que vocês recebem dos seus pais causam prejuízos à sua alma, pois é uma carga muito pesada. Mas não cabe aqui vocês ficarem com raiva dos seus antepassados. A sua alma seguiu o caminho que ela queria. Seguiu o caminho que foi determinado para a sua evolução. Então, todos os problemas, todos os obstáculos que a sua alma ao longo do tempo teve que superar eram lições a serem aprendidas, não castigos. Então, cabia à sua alma ultrapassar cada um deles, ou não. E quando sua alma não ultrapassa, isto vai sendo acumulado, causando desequilíbrio naquilo que é a fonte do que vocês estão gerando. Na maior parte do tempo, vocês estão gerando sofrimento, estão gerando medo, estão gerando raiva, rancor, arrogância, revanche, vingança, todos os sentimentos para lá de negativos. Isto vai sendo acumulado em sua alma. Até que um determinado dia, em uma determinada encarnação, isso tudo explode. Porque os seus chakras não conseguem mais equilibrar a quantidade de coisas ruins que vocês carregam. Então, essa negatividade vem de dentro, vem da sua alma. Então, o câncer é a reprodução do acúmulo máximo que os seus chakras conseguiram aguentar. E aí, definir aonde a doença virá dependerá muito do tipo de sentimento e dos medos que vocês alimentam. Porque muitas vezes vocês alimentam determinados medos e começam a emanar isto para o universo. E aí junta as duas coisas e vocês vão ter esta doença exatamente no ponto que vocês têm mais medo.
ou naquele ponto que vocês já trazem uma carga genética. Muitos de vocês trazem cargas genéticas de problemas de doença. E aí os seus médicos dizem, não, isto não é genético. Energeticamente é. Porque aquela alma que foi o seu pai ou sua mãe, lhe passou um pedaço daquele pedacinho, daquele pacotinho. Então você recebeu este desequilíbrio que veio dele ou dela. Então você já tem uma propensão a ter o mesmo problema. E aí você não se cuida. Pelo contrário, você incentiva todos aqueles catalisadores que vão fazer com que a doença apareça. E aí vocês dizem, é genético. É genético sim, mas não é genético fisicamente falando. É um genético energeticamente falando. Então não foi uma doença criada pelos escuros, não foi uma doença criada por vírus. É uma doença interna, criada pelo acúmulo do sofrimento e de energias negativas que vocês acumulam ao longo do tempo. Amado arcanjo, podes falar sobre as pessoas com aura de prata, nascidas de 71 para cá? Muito se falou sobre os índigos e cristais, mas não se fala muito destes casos. Meus irmãos, eu tenho dito aqui, já há muito tempo, que nós nunca abandonamos vocês, que sempre tiveram seres de luz prontos para virem para cá para ajudá-los. Independente de rótulos, como vocês costumam fazer. Sim, esses seres aqui chegaram como os colonizadores para começar a arrumar o terreno, para que tudo não acontecesse de uma hora para outra. Não há muito o que falar, apenas isso. Pode nos falar um pouco sobre Lorde Maitreya? Percebo que muitos confundem-no com o Mestre Jesus, ou mesmo o Ser Jesus com o princípio crístico. Pode nos falar um pouco a respeito? Esta é mais uma pergunta que eu não vou lhe responder agora, pois assim que terminar os meus vídeos sobre Sananda, irei falar sobre cada um dos mestres ascensos. Então, esta pergunta ficará em suspenso. Você fala confundir o Ser Jesus com o princípio crístico? Como assim? Quem foi que trouxe a energia crística para este planeta? Só isso que tenho a lhe dizer. Toda a literatura de Helena Blavatsky e Alice Bailey é confiável ou apenas parte dela, existindo alguma confusão, má interpretação de onde pesquisaram? São uma boa fonte para estudos? As datas e períodos citados acerca da Lemúria e Atlântida citados em A Doutrina Secreta estão corretas? Eu não vou aqui comentar mais sobre livros, porque vocês ficam me perguntando sobre cada um dos livros que vocês encontram. Existem milhares deles. Então eu apenas vou dizer para você o seguinte: todas as verdades aparecerão. Não adianta vocês ficarem tentando encontrar livros que lhes expliquem o porquê das histórias, como foi, como deixou de ser. Todos os livros existentes na sua literatura, é como eu já disse aqui,
contém partes de verdade e contém partes de fantasia. Pois as histórias têm que ser linkadas e existem muitos buracos na história. Então nenhum livro é 100% representação do que realmente aconteceu, exceto aqueles livros que foram canalizados. Aí é diferente, porque tem um ser de luz contando uma história. Não foram pesquisas feitas por vocês. Então tenham paciência. Vocês saberão toda a verdade, mas a verdade correta, não a verdade dita como romance. Poderia nos falar sobre os buracos negros, buracos brancos, caminhos de minhoca e universo paralelo? Eu já falei aqui que os buracos negros são a ligação entre dois universos. O que mais você quer que eu diga? Se eu digo que são dois universos, é um universo paralelo a esse? Ou você está querendo induzir que é um universo que acontece a mesma coisa que acontece aqui? Como se fosse um espelho do que vocês vivem aqui. Isto não existe. Vocês não vivem vida dupla de um lado esquerdo e do lado direito. Isto não existe. Isto é fruto da imaginação de vocês. Poderia nos falar sobre o grande Sol central desta galáxia? De que localidade Alcione capta as energias? Como as energias provindas de Alcione chegam a nós? Seria direto para todos os astros da galáxia de forma igual? Ou cada estrela central de cada constelação absorve e repassa para os astros componentes da mesma forma atenuada? E o Sol central deste universo se localiza onde? São muitas perguntas em uma só. O Sol central é o Sol desta galáxia. Muito bem, dentro desta galáxia tem pequeninas outras galáxias. Cada galáxia tem o seu Sol. Algumas não têm Sol. Então todas recebem a energia de forma igual. Não é o Sol da sua galáxia que lhes manda a energia de Alcione. Ela chega através do Sol central de Alcione. Não existe reprodução de energia. A energia chega para todos igualmente. Você quer saber onde está o Sol central do universo? E quem disse que existe um Sol central no universo? Aí você já está querendo saber muito. Eu teria que ficar aqui contando durante um ano como é o universo todo. Vocês tentam pegar uma imagem e ampliar e achar que tudo é igual. Que o universo é igual a essa galáxia, que tem um Sol e uma série de astros orbitando em volta. Não, o universo não é assim. Então não adianta aqui eu lhe explicar como é ou deixa de ser. Um dia você saberá. Não é o momento ainda. E também não é o momento de ficar entrando nesses detalhes, porque não vão acrescentar em nada na evolução de vocês. Qual seria a constelação a qual o Sol faz parte? Os astrônomos divergem, mas a maioria diz que é nenhuma. Outros que possuem uma estrela irmã, que é o Sol do sistema de Nibiru. O Sol, o seu Sol, faz parte desta galáxia. O que mais você quer que eu diga? Ele é o centro de uma galáxia, não faz parte de uma constelação. Quanto a Nibiru,
nada vou dizer sobre ele. Não neste momento. Pode nos falar sobre o Triângulo das Bermudas? O que aconteceu com os navios e aeronaves que por lá passaram e sumiram? É um portal para outra dimensão? Sim, é exatamente isso. É um portal onde as pessoas, os navios, os aviões foram capturados para outra dimensão. Mas não pelos seres de luz. Um dia vocês entenderão o que é aquilo ali. Mas só posso lhe afirmar isso. Que nós não tiraríamos os seres da Terra desta forma. Isto não é o sentimento de nosso Deus Pai e Mãe. Amado arcanjo, quando você fala em dragões, se refere a seres elementais ou a draconianos? Nem uma coisa nem outra. Os dragões são seres na sua própria classe. Não são nem elementais e nem draconianos. E da mesma forma que vocês, existem dragões do bem e dragões do mal. Existem dragões no universo todo. Eles habitaram a Terra durante muito tempo, até que foram praticamente extintos pelo mau entendimento que os homens tinham a seu respeito. Porque foram levados a crer que eram criaturas malignas. E todo aquele movimento fez com que alguns dragões se revoltassem e realmente agissem como malignos. Então o que foi feito é retirá-los dessa dimensão. Mas muito em breve vocês poderão voltar a vê-los. Alguns espaciais dizem que além de nosso universo existem mais 5 e que está sendo vista a possibilidade de se criar mais um. Está correta esta informação? O que tem antes da criação do primeiro universo? A partir de onde foram criados? Esses universos são parecidos em suas formas de ocupação? Todos permaneceram também com suas partes físicas ou tudo já se tornou luz e está em outras dimensões? Minha querida, eu não vou aqui ficar explicando esse tipo de coisa. Eu já falei sobre o universo, sobre nosso Deus Pai e Mãe. Não há mais nada a ser dito. Isto é pura curiosidade. Não trará nenhum benefício a nenhum de vocês. Então isto eu não vou lhe responder. Querido Arcanjo Miguel, por que Deus permite que os animais passem por tantos maus tratos, crueldades e várias situações de dor causada pelos seres humanos, se eles não têm nenhum tipo de karma ou resgate a ser feito? Por que muitos animais já nascem em sofrimento? Gostaria de saber também se em outros planetas onde a vibração ainda é baixa, se existem animais e se eles também sofrem igual aqui. Vou começar respondendo a sua pergunta, lhe fazendo uma outra pergunta. Deus é punitivo? Deus causa sofrimento a alguém? Deus decide que alguém vai sofrer? Então não ponha na conta de Deus o sofrimento nem de vocês nem dos animais. Os animais têm as funções deles junto a vocês. Se vocês os fazem sofrer, é um karma. Não aquele karma que vocês acham que vocês criam e vão
reproduzindo entre as encarnações, mas aquela consequência do que vocês estão fazendo. É como se ele fosse um instrumento em suas mãos. Parem de culpar Deus pelas coisas que acontecem. Vocês são culpados de tudo, não ele. Sim, em outros planetas existem animais, não importa em que dimensão. Existem animais no universo todo. Eles podem sofrer ou não. Vai depender exatamente do ser que estiver junto a eles. Apenas isso. Algumas almas, quando encarnadas, apresentam alguns dons, talentos inatos, e que muitos são percebidos ainda quando crianças. Alguns viram exímios guitarristas, cantores e se destacam em várias áreas. Esses dons são inseridos quando as almas são criadas ou escolhidos no momento da encarnação. Todas as almas são criadas de forma padrão. Os dons vão sendo adquiridos ao longo das vivências. Muitas vezes, uma alma é tão apaixonada por aquilo que ela faz, que ela mantém aquilo em seu interior de uma forma muito profunda. E isto passa para a encarnação seguinte e ela volta a realizar o mesmo sentimento. Então aquilo vai cada vez mais se aprofundando. Então é por isso que muitas crianças parecem verdadeiros gênios. É porque toda aquela informação já veio na sua alma. Eu já disse, crianças não são almas crianças, são almas velhas, que trazem toda sorte de dons e de conhecimento. Não só dons, conhecimento também. E muitas vezes pode acontecer de uma alma ser escolhida para espalhar determinado conhecimento no planeta. Então, no momento da sua encarnação, é inserido nela todo aquele conhecimento para que aquilo venha para desenvolver o planeta. Então, as duas coisas podem acontecer. Gostaria de perguntar algo muito forte que usamos para demonstrar afeto e amor pela outra pessoa. Beijando minha companheira, me surge a dúvida de como as demonstrações de carinho e amor são expressas na quinta dimensão sem contato físico. Sem ósculo fica difícil de entender como amo e posso demonstrar isso. Quem disse para você que na quinta dimensão não existe corpo físico? Vocês estão colocando, como vocês costumam dizer, o carro na frente dos bois. Quem disse? Se fosse o caso, vocês não passariam no corpo físico para lá. Vocês teriam que perder essa carcaça e renascer na quinta dimensão. E não é isto que acontecerá. Como vocês verão os seres de luz que estão à volta do seu planeta aqui no seu planeta? Pontinhos de luz? Claro que não. Eles têm corpos físicos. Apenas existe uma propriedade que vocês adquirem de muitas vezes não aparecerem. Isto é diferente. Senão vocês estariam vendo os seres de luz ao lado de vocês, porque eles estão aí, andando ao lado de vocês. Eles desceram a vibração e estão vivendo aqui na terceira, só que vocês não os veem porque eles se camuflaram. Isso é uma propriedade, não uma regra. Gostaria de tirar mais uma dúvida. Se amamos, queremos estar junto, tocando, encostando, pegando na mão, sentindo, como é fora desses sentimentos?
Meu irmão, você está querendo saber muito. Eu vou dizer para você o que eu já disse várias vezes aqui. Não adianta eu ficar aqui explicando para vocês como será ou deixará de ser a quinta dimensão. Vocês têm que ter paciência. Apenas posso dizer a vocês que lá, o sentimento maior que impera é o amor. É só isso que eu posso dizer. Desde minha infância, ouço as pessoas mais experientes dizerem que primos de primeira linhagem não podem se casarem porque os filhos nascem aleijados. Isso se procede? É uma resposta fácil. Vamos lá. O que eu acabei de dizer numa pergunta anterior aqui. Cada um de vocês carrega pacotinhos. Pacotinhos que vêm dos seus antepassados. Então, se aquele antepassado teve uma doença genética, aí estamos falando de corpo físico. Se ele tem uma doença genética, mas ela apenas é passado de descendente para descendente, mas não se manifesta. Porque as outras células do seu corpo conseguem arrumar, dar um jeitinho para que aquela doença não se manifeste. E aí tem um primo seu, que vem de onde? Da mesma linhagem que você veio. Ele carrega o mesmo pacotinho que veio lá dos avós. E aí vocês se casam. O que acontece? Aquele problema genético ganha uma outra força. Porque não é mais apenas aquele pequeno pedacinho. Agora são 2 pedacinhos. E esses 2 pedacinhos são suficientes para causar a doença. Então não existe castigo de Deus. Não existe esse misticismo que colocaram. É apenas isso. É genético. Muitos de vocês nem sabem que a doença existe. Porque, como eu disse, quando é um pacotinho, um pedacinho só, ela passa direto. Mas quando se juntam 2, ela tem a força suficiente para aparecer. Então é apenas isso. Não existe castigo. Não existe nada disso. Então, é uma roleta que vocês não sabem que número vai sair. Apenas isso. Gostaria de perguntar ao Arcanjo Miguel por que os animais sofrem com doenças e humilhações. Eu já respondi essa pergunta acima. Mestre, há alguns anos monto o meu presépio antes do Natal e desmonto geralmente após o dia 20 de janeiro. Durante esse período, realizo orações diárias no presépio, que por aqui também é conhecido como Lapinha. O que pode nos dizer sobre esta prática? Meus irmãos, cada um de vocês tem as suas práticas, as suas formas de fazerem suas preces, suas orações. Eu não vou aqui ficar dizendo, olha, tudo que vocês fazem está errado. Claro que não. O que importa é a fé que você deposita quando se ajoelha ali ou chega perto e faz as suas orações. Se você acredita que aquele presépio é um lugar abençoado e que você pode depositar ali os seus desejos, por que não? Meus irmãos, vocês têm o livre arbítrio para fazer o que quiserem,
como quiserem. Só não existe regras. Muita coisa que foi passada para vocês não existe. Mas se vocês cultuam, se vocês fazem, se vocês se sentem bem, por que não? Seria ruim se vocês pedissem o mal do próximo, o mal de um irmão, ou desejassem qualquer coisa que pudesse ferir o outro, ou a si mesmo. Isso sim eu diria que é errado, mas qualquer outra forma de prece, de altar, de oração. Eu não vou aqui ficar quebrando dogmas que vocês foram habituados. Apenas que sejam feitos com puro amor. Apenas isso. Pelo que tenho entendido nos ensinamentos, estar desperta não necessariamente levará essa alma à quinta dimensão. Gostaria de saber se aquelas almas que não forem para a quinta dimensão terão chance de continuar evoluindo nos planetas que forem remanejadas. Elas teriam consciência das lições vividas no planeta Terra? Sim. Qual o objetivo maior de cada alma, estabelecido por nosso Deus Pai e Mãe? Evoluir. Isto é claro. Evoluir. Então, àquelas almas será dado o direito, sim, da evolução. Não posso dizer de que forma. Se elas vão cair em outro planeta escola, com roda de reencarnação, ou se elas terão uma passagem rápida por algum planeta e poderão absorver vários ensinamentos e evoluir. Dependerá do grau de cada uma, do que cada uma realmente quer. E se elas vão se lembrar ou não das encarnações anteriores aqui na Terra, depende. Depende para onde elas forem. Isso não tem como lhe responder. Querido Arcanjo Miguel, dentro do assunto almas, gostaria de esclarecer uma dúvida. Nós estávamos na quinta dimensão. Por emanar os sentimentos de baixa vibração, fomos rebaixados para a terceira e perdemos nossos poderes e dons. Como então esses seres, pelo que já ouvi, vêm causando muita dor e sofrimento o universo afora há tanto tempo, mantêm tanto poder a ponto de controlar a grade energética de um planeta inteiro e controlar toda uma população, manipular suas mentes, se transformarem e tantos outros recursos? Eles chegaram a esse ponto porque o que eles implantaram aqui houve o ressoar com a alma de vocês. E eles são muito inteligentes. Os seus companheiros de jornada vêm de dimensões muito mais altas e trazem todo este conhecimento para cá. Já foi explicado o porquê de tudo isso ter acontecido e por que foi deixado acontecer. Então é só isso. Isso tudo faz parte deste período de dominação deles no planeta Terra. E que agora está chegando ao fim. Por que nosso livre-arbítrio não é poderoso o suficiente para anular seus poderes de manipulação e domínio? Não entendi. Onde que o livre-arbítrio modificaria alguma coisa? O livre-arbítrio seria se vocês todos resolvessem vibrar luz. Aí sim, você poderia dizer que o seu livre-arbítrio lhe ajudaria a sair dessa situação. E é o que vocês estão fazendo aqui agora. Mas todos no planeta teriam que ter o mesmo livre-arbítrio de escolher vibrar luz. E como você está vendo, isto é praticamente impossível.
Porque se fosse, vocês já teriam evoluído. Vocês já estariam na quinta dimensão há muito tempo. Se nos planetas de quinta dimensão para cima só encarnam almas evoluídas, é correto concluir que esses planetas, após a ascensão, deixam de gerar almas de linhagem própria e passam a receber novas almas advindas apenas de outros planetas? Não. Eu já expliquei isso aqui também. Cada astro que é criado começa da dimensão mais baixa. Eu já expliquei isso para vocês, que vocês são como se fossem cascas de cebola, em que cada casca é uma dimensão, e o astro vai subindo naquela dimensão. Nenhum astro nasce em 10ª dimensão. Ele vai evoluindo, e os seres que estão nele da mesma forma. Então ele não deixa de gerar almas de baixa vibração. Elas passam por todo o processo, só não encarnadas. Entendam isso. As almas continuam sendo geradas no planeta, mas elas não passam fisicamente pelas dimensões. Elas passam como almas, para que ressoem com a energia de cada dimensão e consigam evoluir. É diferente, porque o planeta não morre a sua produção de almas. Elas continuam, só não encarnam mais, porque o planeta já está evoluído. O caso da Terra, como vocês ainda estão em terceira, não estão sendo geradas mais almas, porque as que estão aqui já são suficientes. Vocês estão na roda da reencarnação, então é diferente. Vocês não sobem. Então as almas estão em círculo, reencarnando, reencarnando, reencarnando. Quando um planeta ascende, aí sim, as almas recomeçam a ser geradas e vão subindo gradativamente pelas dimensões, mas não encarnadas. Elas vivem apenas como almas, para que aprendam as lições que têm que aprender. E se não aprenderem, não evoluem. São levadas para outros planetas, porque aquele ela não pode permanecer. Em linhas gerais é isso. Meu querido Arcanjo Miguel, existe um livro que chama A Lei do Uno, ditado por uma entidade de 6ª dimensão. Ele se identifica como Ra e é canalizado por uma mulher que ficava em transe para a entidade se manifestar. Podemos considerar como verdade? Eu já comentei aqui sobre livros anteriormente. Não vou repetir. Eu já expliquei isso aqui para vocês também. Nenhum ser de luz incorpora. Nem mestre ascenso, nem seres de outra dimensão. Eles transmitem a energia. Não existe incorporação, ou não seria uma dimensão elevada. Entenda como você quiser. No processo do meu despertar, durante 2 dias, acordei no meio da noite com uma sacudida em meu corpo. Parecia um relâmpago percorrendo meu corpo. Foi muito forte e me fez despertar. Isso seria alguma experiência espiritual? Mais uma vez, uma pergunta pessoal. Vou responder porque muitos podem ter a mesma coisa. Eu já disse para vocês que vocês estão sendo atacados. Eu já não digo mais que vocês serão. Eu já afirmo que vocês estão sendo atacados. Então toda sorte de ataques está acontecendo. Quem não se protege, quem não se prepara, nada posso fazer. Gostaria que falasse um pouco sobre o efeito Zenão. Se ele realmente existe, faz o efeito contrário quando desejamos algo com muito fervor.
eu vou lhes dizer o seguinte: o que vocês emanam, vocês recebem. Não há outro tipo de retorno. Vocês podem até muitas vezes dizerem algumas coisas que não deviam e pedirem para o universo cancelar o que foi dito. Mas não reconheço isso com este nome. É uma forma de vocês se arrependerem imediatamente da bobagem que falaram. Universo, cancele a minha última frase. E isto é realmente apagado no universo, se solicitado com muito fervor. Agora, não reconheço isso que você fala. Gostaria que falasse um pouco sobre a ressonância Schumann. Tenho sentido alguns sintomas que parecem com os sintomas descritos em vídeos da internet. Será mesmo? Esta é uma forma de vocês, daí do planeta, medirem as energias que estão chegando, as energias que vêm do seu universo. E o que tem sido dito é que a cada dia chegam mais energias, com mais intensidade. Então não há muito o que comentar. Arcanjo Miguel nos disse que não falaria sobre o evento, mas gostaria de saber se as informações da chegada do cometa Borisov são verdadeiras. Ou é algo que os cientistas não sabem dizer o que é. As informações são que teria uma cauda gigante e que pode empurrar meteoros e meteoritos para a Terra. Isso procede? Se sim, pode parar, filha. Eu vou resumir numa única explanação. Nada falarei aqui sobre o evento. Isto é certo. Neste momento, vocês têm milhares de naves à volta do seu planeta, protegendo o planeta Terra, preparando o planeta Terra para a evolução. Estas naves não permitirão que nada chegue a este planeta. E lhes digo, muito elas têm feito para ajudar muita coisa que está acontecendo. Que vocês acham que são extremamente violentas? Vocês não têm noção do que seriam se vocês não tivessem essa ajuda. Existe muito amor à sua volta. E eu já disse isso aqui e repito. Nada acontecerá a este planeta que impeça a sua evolução. Meu querido Arcanjo Miguel, se nossa alma se divide em pedaços, quando nosso espírito sai do corpo, quando dormimos, podemos nos encontrar com os outros pedaços de nossa alma? E quando nos desencarnamos, os outros pedaços de nossa alma, o que acontece? Eles continuam encarnados ou morrem também? Isto depende muito de onde estarão os pedaços da sua alma. Na sua grande maioria, cada pedaço da sua alma está em uma dimensão. Acho que isso responde à sua pergunta. Caso mais de um pedaço esteja na mesma dimensão, é possível sim que vocês se encontrem. Sem problema algum. Mas cada pedaço é um pedaço. Se o seu eu superior achar que esses dois pedaços podem se fundir, eles se fundirão. Isto é uma decisão do seu eu superior.
E vocês não morrem. Cuidado com os termos. Vocês perdem a roupagem física. Não morrem. Eu sonhei que matei uma pessoa. Creio que seja dessa forma que saberemos que fizemos em outras vidas. Não sei se tudo foi revelado, mas não foi com a intenção de matar. Tudo aconteceu no calor de uma discussão. No meu sonho fiquei desolada e hoje também me sinto assim. Eu não vou confirmar para você se é verdade ou mentira o que você sonhou. Vou dizer para todos. Eu disse isso aqui já. É raro encontrar uma alma neste planeta que não tenha tirado a vida de um outro. E não se julguem, não se recriminem. Se sentir que o sentimento está muito forte, peça perdão. Faça o procedimento do perdão e peça perdão a todas as almas que você tirou a vida. Isso vai aliviar o seu coração. Bom, meus irmãos, por hoje está suficiente. Eu sou o Arcanjo Miguel e espero estar colaborando com cada um de vocês nesta evolução. Gostaria aqui de fazer um pequeno à parte. Alguns de vocês se sentem chocados com a forma como falo aqui. Que eu sou rude na resposta a determinadas pessoas. Eu sei como devo responder a cada um de vocês que fazem as perguntas. Aí eu faço uma contra-pergunta. Vocês estão me julgando? Não adianta ficar mandando recadinhos para esta que vos fala, falando isso. Porque não é ela que fala, sou eu. Então, mais uma coisa que eu gostaria de pedir, parem de ficar mandando recadinhos para mim através dela. Se vocês querem falar comigo, falem diretamente comigo. Ela não vai ficar me passando recadinhos de vocês. Vocês chegam ao cúmulo de chamá-la de Arcanjo Miguel, porque acham que ela vai pegar a pergunta e vai me fazer para lhes responder. Ela não faz porque eu não deixo. Cada um que quiser falar comigo, fale diretamente. E não me julguem pela minha forma de falar com as pessoas que fazem as perguntas. Eu sei exatamente como eu devo falar.